O que é que significa abandonar o primeiro amor? Sabe, essa é uma daquelas advertências profundas que valem para qualquer época. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender por que esse aviso é tido como um dos mais sérios que existem. Olha, a história toda começa com uma comunidade que, assim, parecia ter tudo no lugar, sabe? Pensa num pessoal que trabalhava duro, que não desistia por nada, mesmo com um monte de dificuldade. E mais importante ainda, eles levavam a pureza da doutrina muito a sério. Eles analisavam tudo, testavam os ensinamentos e barravam na hora o que era falso. Com um currículo desses, o que poderia dar errado, né? Parece perfeito. Mas é aí que a coisa muda. Porque apesar de todas essas qualidades admiráveis, eles levaram um puxão de orelha. Um aviso bem sério sobre uma falha crítica que ameaçava a própria existência deles. E é aqui que a gente chega no ponto central. O problema não era o que eles faziam. Pelo contrário, as ações deles eram ótimas. A grande questão era o porquê. Por que eles faziam tudo aquilo? A motivação, o motor por trás de toda aquela atividade correta simplesmente tinha se perdido no caminho. Esse tal de primeiro amor que eles deixaram para trás não era só aquela empolgação de iniciante, não. Era muito mais. Era a base de tudo. O motor que deveria dar força para todas as boas obras que eles faziam. É tipo a diferença entre uma máquina que executa tarefas perfeitamente e um coração que bate de verdade, com paixão. Essa comparação aqui ajuda a gente a visualizar bem o problema. De um lado você tem o dever mecânico, a rotina, do outro a devoção, o relacionamento. Pensa, por exemplo, num casamento em que uma pessoa faz tudo certinho, cumpre todas as obrigações, mas por puro dever, sem aquele amor genuíno. As ações estão lá, mas falta o principal, a conexão, o coração. A fé deles virou isso, uma rotina vazia, sem um relacionamento de verdade. E o ponto crucial é exatamente esse, resumido nessa citação. Sem o amor como verdadeiro combustível, como a força por trás de tudo, até as obras mais incríveis e as doutrinas mais corretas perdem todo o valor. Elas se tornam nada. É pesado pensar nisso, né? A própria identidade daquela comunidade estava em jogo. E olha, isso não era um errinho qualquer, não. Foi descrito como uma queda feia, com consequências que podiam ser devastadoras. Definitivamente não era algo para se deixar para lá. O aviso foi bem direto e ao mesmo tempo simbólico. A mensagem era clara. Se não houvesse uma mudança de rumo, o candeeiro da comunidade seria removido. Mas o que isso realmente significa, remover o candeeiro? Bom, o candeeiro simbolizava a própria existência e a influência daquela igreja. Então, perder o candeeiro queria dizer perder a identidade, o propósito, a razão de existir. Significava, literalmente, deixar de ser uma fonte de luz. Era, no fundo, uma ameaça de extinção espiritual, de se tornar totalmente irrelevante. E a história, infelizmente, mostra que o aviso era para ser levado muito a sério. A advertência se cumpriu. Aquela comunidade que um dia foi tão próspera, a cidade de Éfeso, com o tempo tanto a igreja quanto a cidade desapareceram. Hoje só restam ruínas como testemunho silencioso do que aconteceu ali. Mas calma, a história não precisa terminar em ruínas. Porque junto com aquele aviso tão duro veio também uma saída. Um caminho bem claro para restaurar tudo. Um plano de 3 passos para acender aquela chama de novo. A solução era bem direta, dividida em 3 partes. Primeiro passo, lembrar. Lembrar de como era no começo, daquela motivação, daquele fervor. Segundo, arrepender-se, que, na prática, significa decidir mudar de mentalidade e de direção. E o terceiro passo, praticar. Voltar a fazer as mesmas coisas que faziam antes, só que agora com o motivo certo, com o amor redescoberto. No fim das contas, essa lição ultrapassa qualquer época ou lugar. Ela mostra pra gente que a nossa motivação é tão importante quanto as nossas ações. O porquê a gente faz alguma coisa é o que dá sentido real ao que a gente faz. É como construir um prédio gigante. Se uma fundação forte, uma hora ele vai desabar. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem poderosa pra gente refletir. No meio de toda a correria, de todas as nossas atividades, deveres e convicções, qual é o verdadeiro combustível que nos move? É a rotina, a obrigação, ou é uma conexão de verdade, viva, genuína? A resposta para essa pergunta, no fundo, pode definir tudo.